Quando os alemães esperavam que uma guerra surgisse nas fronteiras por causa de pressões dos turcos, foram os campos da Alemanha que viram surgir um conflito que rapidamente fez os príncipes se esquecerem de suas rivalidades religiosas e se unirem contra seus próprios súditos campesinos. Os camponeses da Alemanha não desfrutavam do direito de dispor de suas terras. Eles precisavam pagar a seus senhores censos e taxas. E quando o assunto era cobrança de taxas, os senhores seculares e eclesiásticos sabiam ser muito criativos. Todo dia eles criavam novas formas de oprimir ainda mais a mão de obra do campo. A revolta dos camponeses de 1524 e 1525 foi uma das mais sangrentas da história do povo alemão. A partir de um conjunto desordenado de erupções, ela foi se alastrando das fronteiras suíças na direção da Suábia, Renânia, Francônia, Turíngia e outros estados do Império. Não havia unidade de comando ou organização planejada, mas elas se espalharam rapidamente. Os camponeses ansiavam por liberdade, emancipação civil, igualdade social e melhora econômica. Mesmo assim, ainda é possível imaginar que a pregação de Lutero e seus seguidores, com a ênfase na liberdade cristã e a oposição aos príncipes eclesiásticos, tenha tido alguma parcela de responsabilidade. Em alguns escritos, Martinho parecia indicar que aqueles que se arriscassem para destruir o governo dos bispos e da Igreja de Roma eram merecedores de recompensas divinas. Dessa forma, as primeiras turbas de camponeses se agruparam em pequenos exércitos sem muita organização. Eram pelotões de gente rústica que não sabia guerrear, munidos de armas elementares, que pensavam e entendiam que estavam realizando o reino de Deus e sua justiça na terra, invadindo a terra dos príncipes eclesiásticos. Para isso, as mesmas ferramentas que eles usavam para trabalhar o campo eram agora usadas em armas, na forma de armas, para assaltar e queimar mosteiros e igrejas. Foices e facas eram usadas para degolar clérigos e monges que tentavam impedir seus atos. Com frequência, alguns dos líderes dos camponeses eram sacerdotes ou frades que deixavam os conventos e igrejas, como Tomás de Mantzer, por exemplo. No início, enquanto eles atacavam apenas igrejas e conventos, os príncipes seculares não se deram conta da gravidade. Durante suas refeições, protegidos ali dentro dos castelos, eles se divertiam com as histórias das igrejas invadidas. Mas quando os camponeses passaram a queimar fortalezas e castelos, derramando sangue da nobreza, a seriedade do conflito ficou logo evidente. Os protestos já não eram apenas contra as estruturas eclesiásticas, mas também contra os senhores seculares e as classes privilegiadas da Alemanha. Homens, mulheres e adolescentes, armados com suas próprias ferramentas de trabalho, pediam o fim da servidão e a supressão dos impostos. Eles queriam continuar trabalhando, mas não naquelas circunstâncias. No início de 1525, os camponeses da Suábia, sob a liderança de Ulrico Schmidt, proclamaram que não obedeceriam mais a qualquer senhor e que somente aceitavam o governo divino. Constituíram, frente às autoridades civis, uma associação cristã de camponeses, e as suas reivindicações mesclavam questões temporais e religiosas. Ele as transformou no que ficou conhecido como 12 artigos dos camponeses da Suábia. O primeiro artigo diz: nossa primeira petição e desejo é que cada igreja possa eleger seu pastor que ensine o puro evangelho sem aditamentos humanos e possa igualmente depor este mesmo pastor. O artigo 5 diz: todos os bosques que os nobres se apropriaram sem motivo justo devem ser devolvidos à comunidade e será lícito a todos cortar lenha e colher madeira de construção segundo a sua necessidade. As questões ou as demandas dos camponeses não separavam o que era social do que era religioso. Estava tudo misturado. Martinho Lutero leu os 12 artigos dos camponeses e os respondeu por escrito durante uma viagem que ele fez a Eisleben, a sua cidade natal, para onde ele tinha ido inaugurar uma escola, no iniciozinho de 1525. O título desse texto é Exortação à Paz a propósito dos 12 artigos do campesinato da Suábia. Primeiramente, ele se dirige aos príncipes e senhores para dizer-lhes que os camponeses têm razão em suas reclamações.
Depois ele se volta para os camponeses, declarando a eles que os súditos não devem se sublevar de modo algum contra as autoridades temporais. Lutero entendia que os senhores temporais eram responsáveis pelas desordens e tumultos por causa da maneira como eles oprimiam os camponeses, mas evitou apoiar qualquer ato de revolução. A sua perspectiva era que jamais é lícito a um cristão a guerra contra as autoridades civis. Martinho havia pacificado a cidade de Wittenberg dos tumultos após o retorno do castelo de Wartburg. Suas palavras foram suficientes para acalmar a cidade e devolver a ordem àquele município. Possivelmente, ele desejava atuar deste mesmo modo entre os camponeses, mas desta vez não deu certo. O novo público estava revoltado e se reunia com disposição para muita violência. No dia 25 de abril, a cidade de Erfurt, que Martinho gostava tanto, cheia de discípulos seus, foi forçada por 5.000 camponeses a abrir os portões. Quando eles entraram, se apropriaram dos conventos, templos, destruindo os altares e levando objetos de ouro e prata. Ante tal violência, incêndios, saques e mortes, as palavras de Martinho Lutero pareciam neblina e incêndio, não funcionavam. E apenas 3 semanas depois, saiu de sua pena, então, uma obra em tom completamente diferente. Ele intitulou este segundo texto de Contra a Horda Homicida dos Camponeses. Nela, ele escreveu para os príncipes que os camponeses deveriam ser perseguidos e mortos como se fossem cães raivosos. Deus premiaria quem o fizesse. Lutero bradou nesse texto que o inferno estava vazio, já que todos os demônios deixaram o inferno e estavam naquele momento possuindo os camponeses do Império Germânico. Quem morresse na luta, então, pelo restabelecimento da ordem social ali na Alemanha, seria um mártir de Deus. Já os camponeses desordeiros nem passariam pelo purgatório, iriam direto para o inferno. Martinho, então, suplicou a quem lesse o seu texto, abre aspas, fira, golpeie, degole a quem puder, se isso custar a vida tua, melhor para ti. Ao sedioso é preciso abatê-lo, estrangulá-lo, matá-lo, privado ou publicamente, pois nada há mais venenoso, prejudicial e diabólico que um promotor de sedição. De igual maneira que há que matar um cão raivoso, porque se não acabar com ele, acabará ele contigo e com todo o país. Esta forma violenta como Martinho reagiu ao conflito dos camponeses, defendendo a ordem e o governo estabelecido, levou um de seus biógrafos a dizer que suas palavras poderiam decorar as portas de campos de concentração. Em qualquer parâmetro de comparação, foi uma catástrofe. Estima-se que mais de 300.000 camponeses entraram em rebelião contra seus senhores temporais. Apesar de estarem dispersos por muitas regiões, sem direção centralizada, sem plano fixo, desorganizados e sem munição. Nem por isso eles eram um perigo menor para as cidades e para os castelos. Abadias e igrejas também eram atacadas. Assim, o Conselho Imperial decidiu agir, convocando os príncipes para montar um exército com 2.000 cavaleiros e 7.000 infantes. Com essa força militar, eles saíram à caça dos camponeses rebeldes, exterminando-os como se eles fossem insetos. A batalha mais famosa foi a de Frankhaus, em 15 de maio de 1525. Nesta cidade, Thomas Müntzer, à frente de 8.000 homens, inflamava seus soldados camponeses com palavras da Escritura Sagrada. Eles lutavam ao som de Vem, Santo Espírito Divino, agir. Mas quando a artilharia dos príncipes começou a disparar, as tropas dos camponeses debandaram em fuga. 5.000 foram mortos. Thomas Müntzer foi capturado, torturado e decapitado. No total, 150.000 camponeses morreram nos confrontos ali daqueles 2 anos. Como consequência da Revolução, grande parte da Alemanha ficou devastada, com perdas econômicas severas. Aquela classe, os camponeses, que havia tentado sacudir o jugo de sua servidão, precisou submeter a uma servidão ainda mais pesada depois disso. Lutero não foi responsável direto pela revolta, nem por sua aniquilação. Diretamente, ele não armou os camponeses e nem os príncipes. Entretanto, ele sofreu as consequências. Grande foi o desapontamento dos camponeses sobreviventes
diante da crítica de Martinho Lutero. Isso alienou as massas campesinas da reforma de Lutero, mas trouxe apoio político e institucional dos príncipes. O movimento de Lutero ficará cada vez mais na dependência destes príncipes alemães que vão abraçar a nova religião.